dar um título não, porque eu já tentei aqui, a cabeça não funcionou não. Depois eu vejo essa questão do título aqui. Bora lá, falar sobre o incenso. Aqui Davi está como rei. Tempos de bonança, tempos em que ele não está precisando ir para a guerra. E acontece isso daqui que a gente vai meditar hoje, versículo 1. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele citou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Já comentei, mas só comentar novamente aqui, né? Como diz Tiago, Deus ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Mas essas palavras aqui, da forma como está escrita, se a pessoa não tiver entendimento, ela até acredita que Deus tentou Davi a fazer algo errado. Mas os israelitas, eles davam mérito a Deus por absolutamente tudo. Viam como Deus soberano, não acontecia nada sem a permissão de Deus, seja bom, seja ruim. Para ser ainda mais, para simplificar, Deus está por detrás de tudo. Deus está agindo em tudo, por detrás de tudo. E eu tenho esse entendimento na minha vida. Tudo que acontece, eu sempre penso: Deus, como Ele é o dirigente, como é o líder, como eu coloco todos os dias a minha vida na mão dele. Tudo que acontece eu penso: Deus está por detrás disso. E não especifica aqui por que Deus está virado com o povo, indignado. O povo fez algo que desagradou ao Senhor, talvez apenas frieza espiritual, talvez o povo estivesse fazendo aquilo que a gente vê em Juízes, que era um ciclo vicioso. Se aproximava de Deus, dependendo da pessoa que Deus levantava, se afastava de Deus, se aproximava, se afastava, talvez. Mas em um momento de distração, Davi, para Deus exercer juízo contra o povo, ele poderia exercer de outra forma, porém o diabo encontrou um espaço na vida de Davi. Davi, ele vem um pensamento na cabeça dele e ele não ora a Deus, não pede direção, ele executa aquilo que ele está pensando. Só que os pensamentos, irmãos, eles são acompanhados por sentimentos. Os pensamentos, na maioria das vezes, eles expressam aquilo que está lá dentro da pessoa e muitas das vezes a pessoa alimenta, ela não se livra. E eu não sei, a gente vai ver aqui o sentimento que fica muito claro em Davi. Eu não sei por que ele não se livrou desse sentimento. E aí, no versículo 2, diz assim: disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jaz. Daqui foram a Gileade, chegaram até Gades, da terra dos heteus, seguiram Adã, Jã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heteus e cananeus, de onde saíram para Negueb, a Judá, Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 90 meses e 20 dias, 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Quase um ano, né? Deu Joabe ao rei o recensamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Então, agora Davi sabe qual é o seu exército, quanto tem, com quem ele
pode contar. Um desejo de apreciar o seu exército e ver com quem ele pode contar. Entendo que há ali um risco de desvio de confiança. Não era pouco, né? Era muito exército, mas não era com esses aqui. Deus mostra para Davi que não é com estes que ele deve contar, não é com o seu exército que ele deve contar, porque mais na frente você vai ver aqui que por causa disso vai haver baixa no exército de Davi. E logo após aquilo dali, você vê também que Joabe, ele percebe que aquela atitude ali não é uma atitude genuína, não é uma atitude boa. Não que fosse pecado contar, porque a gente pega em Deuteronômio Deus mandando contar, só que aqui Deus não mandou. Há por detrás disso um desejo de apreciar e ver com quantos ele pode contar. E Davi é um homem de guerra, obteve muitas vitórias, e a gente tem meditado nesses dias algumas vitórias de Davi. Davi obteve muitas vitórias, só que as vitórias que ele teve foi por conta do exército dele, e ele declara isso no livro de Salmos. Não foi contando com o exército dele, mas foi por causa do Senhor. E em vários salmos ele mostra a confiança que ele tem em Deus, e por causa dessa confiança é que Deus dá vitória para Davi. Mas bem aqui há uma distração, há um esquecimento e um desvio de confiança. Ele aprecia e ele sabe com quantos ele pode contar. Joabe não foi a favor, irmãos. Olha que Joabe não era esse homem espiritual, mas ele percebeu que não era uma atitude da parte de Deus. Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome venha à tua terra, ou que 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiam nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Por que em grande angústia? Porque como um líder, as consequências do erro dele ia recair também sobre o povo. Só um pai de família, isso é só um exemplo, só um pai de família, de fato, um homem provedor, de fato, de verdade, né? Não estou falando de homem casado, não, pai de família, um homem provedor, quando toma uma atitude errada, e isso implica no bem-estar da família dele, a dor que ele causa, só ele entende, porque na mente dele, ele queria sofrer sozinho, ele queria as consequências, se ele toma uma atitude errada, ele queria que aquelas consequências recaíssem só sobre ele. Só que não é assim, né? Casamento, ambos são um. O homem cai, a mulher cai junto, e vice-versa. Então, Davi, ele sabe a grande angústia de Davi. Não é nem tanto por ele, você há de ver aqui mais na frente, não é nem tanto por ele, é porque como líder, o povo vai sofrer por consequência das atitudes, das escolhas de Davi.
E a gente não pode deixar de comentar bem aqui, quando ele diz assim, quando ele faz a escolha: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Embora errado, ele prefere estar nas mãos do Senhor. Embora sabendo que ele pecou. E olha que lá atrás, para ele perceber que ele estava em pecado, foi preciso Natan vir e falar uma parábola, jogar na cara. Você, aqui não, aqui já há uma sensibilidade. Ele se tocou, ele percebeu. E isso, quando você está bem com Deus, é muito bom. É muito bom quando você nota que você falou algo que desagrada a Deus. Quando só quem tem intimidade com Deus sabe como é isso. Quando você fala e você sente, não, isso daqui desagradou a Deus, ou quando você faz algo. E mesmo em pecado, mas ele escolhe as mãos de Deus. E isso daqui, para mim, tem um significado profundo. Também ele fala que não caia na mão dos homens, porque os homens, irmãos, eles são vingativos e eles são imparciais. Por mais que você pense assim, mas é homem de Deus, mas é bispo, mas muitas das vezes o homem ele é imparcial. O homem ele é humano, ele é sujeito a falhas. O homem ele é vingativo, o homem ele guarda. Eu sei que eu estou gravando, mas vou citar alguns exemplos aqui. Ontem eu estava vendo uma parte da Expo Cristã, e a parte que eu estava vendo é justamente a parte do Thales, onde ele está cantando e a guitarra e dançando do jeito dele, né? E os comentários: é um artista acima da média. Esse é o comentário mais suave que eu falo para você, entre todos os outros, né? Crítica, porque essa questão de acima da média foi uma palavra dita pelo Thales lá atrás. E eu já falei para vocês aqui que, do que eu conheço ele, da parte que eu conheço ele, eu gosto dele demais, porque eu já assisti um show onde ele deu a mensagem falou muito comigo, porque eu acompanho, porque eu vejo as mensagens que ele dá, gosto dele. E aí, críticas, as pessoas não esquecem, lá atrás ele vacilou, as pessoas não esquecem, agem assim com o Thales, agem assim com qualquer pessoa. Falha para você ver, as pessoas apontam. Se o teu pecado é diferente do outro, o outro vai te acusar e te condenar. Eu não sei qual foi os movimentos que Davi fazia enquanto ele dançava, não sei, não faço ideia, embora eu tenha muita curiosidade de saber como era, mas não sou capaz de julgar ninguém que está dançando na presença de Deus, porque eu não conheço os corações, porque aquele que julga corretamente, ele julga as intenções do coração. Quem sou eu? Mas o homem ele é vingativo, o homem ele guarda ressentimento, o homem, se você pecou lá atrás, ele guarda assim, e muitas das vezes não adianta você dizer que é santo, também é imparcial, porque eu já vi muitos homens de Deus sendo imparcial. Olhando apenas para o seu lado, julgando, usando o púlpito para jogar indireta. Estou acostumada com essas coisas. Então, mesmo em pecado, ele escolhe estar nas mãos de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você faça, e se mais na frente você vacilar e você cair, mesmo quando você cometer algo que você tenha dificuldade de se perdoar, pode chorar, pode doer, pode se jogar no chão, pode sentir o coração quebrar, pode sentir a alma sem força nenhuma, mas não saia da mão de Deus, não saia.
porque, como disse Davi, muitas são as suas misericórdias. Ele é misericordioso, sempre. Versículo 15. É o 15? Isso. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição dentre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, ao Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai. Essas palavras aqui, irmãos, estão cheias de angústia. Como disse, ele ficou muito angustiado, porque ele está vendo o povo perecer, o povo está morrendo. São 70 mil. E esses 70 mil que ele apreciava e imaginava com quantos ele pode contar, agora tem essa grande baixa. Tem pai, tem filho, tem irmãos. É dor que eu possa fazer você pensar que são famílias que estão sendo dizimadas. Então, a angústia de Davi não é sem razão. Ele está vendo famílias em luto, sendo dizimadas. Por quê? Porque ele queria apreciar o seu exército e queria ver com quantos ele podia contar. E agora abaixa, Deus mostra para ele que ele não pode estar contando com homens, com exército. Não vem do exército a vitória dele. Como diz o Salmo 20, o versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos. E eu digo mais: outros confiam no governo, outros confiam nos pais, porque os pais têm condição. Outros confiam no marido, outros confiam no filho, porque o filho está em ascensão. Outros confiam no conhecido, que um conhecido tem nome na cidade. E outros confiam nisso, aquilo, naquele outro. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa confiança total, ela tem que estar em Deus. Nós não temos nada nem pessoas, porque as pessoas mudam, porque o filho mais amável pode mudar, porque o marido amanhã pode não estar. Nós não temos nada, nem pessoas. O único que a nossa confiança nunca vai ser abalada é em Deus. Em Deus. Os homens, eles mudam. E eu estava vendo também um vídeo, não sei se alguém aqui viu, sobre o último ocorrido que teve lá no Rio de Janeiro. Os pais, em especial um pai, colocando vídeos do filho. Filho desde criança. Irmãos, você olhar assim a afinidade, a alegria do menino, passeando com a família, lindo, coisa bonita de ver a alegria, a brincadeira dele com o pai. E aí o pai disse que ele começou a andar com mais amizades e começou a falar para ele que sai, não anda. E aí ele começou a dizer que nada, coroa, fica suave, fica suave. E aí não conseguiu tirar o menino dessa vida. E o resultado, o menino foi um dos que aconteceu lá, essa baixa no exército do tráfico. Essa é a verdade. E os pais nunca imaginaram que aquele menino doce, amável, carinhoso, que tinha afinidade, que tinha carinho, fosse se tornar aquilo que se tornou. Porque nós, lógico que vem toda uma questão aí de educação, de oração principalmente, de dedicação, de autoridade.
de autoridade não vai? Você não vai para a igreja? Como assim? Tem pais que não usam autoridade, mas se o filho disser que não vai para a escola, aí sim usa autoridade. Como é que é? Não vai para o colégio? Vou te mostrar se não vai para o colégio. Ah, não vai para a igreja. Não vai? Não vou hoje não. Eu não posso obrigar, né? Tem toda uma questão aí. Mas as pessoas mudam e nós não temos ninguém. Você não temos nem pessoas. Não são nossos. Hoje está conosco, amanhã pode não estar. E versículo é o 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, ao Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta ilha, a fim de justificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou. Tudo isto, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou. Que o Senhor teu Deus te seja propício. Uma coisa que eu preciso comentar aqui, esse 22 e 23, é a sensibilidade desse homem, de perceber quem vem a ele, a autoridade que vem a ele. Ele não vê Davi apenas como uma autoridade, como um rei de Israel, mas ele vê como um homem de Deus, porque se ele visse apenas como um rei, tá tudo bem, chegou, vende, faz negócio, vende tudo. Não, mas ele oferece, sabendo que Davi tem dinheiro para comprar, ele oferece uma forma de honrar, e não só Davi, mas uma forma também de contribuir para que Deus pudesse ser adorado através do sacrifício. No versículo 24, porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi o Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Por aqui veio a bonança. A gente também precisa falar sobre isso mais uma vez, aonde Davi diz que ele não vai oferecer a Deus algo que não lhe custe nada, e oferecer a oferta. Não dá para Deus algo que não custe nada. Não está se falando só de dinheiro, irmãos, mas abrange tudo, abrange dedicação, devoção. Muitas das vezes é um vir à casa de Deus, não é vir só por vir, mas que possa ser tudo de fato, de verdade, fruto, cada atitude, a oração, bater de palmas, a atenção com a palavra, o pano que se usa para limpar a cadeira, que seja tudo fruto de uma sincera devoção, de uma entrega, de algo que realmente custa um coração devoto a Deus. E para finalizar aqui, Davi, querendo apreciar o seu exército e vendo com quem ele pode contar, um rei cheio de glória, de vitórias, mas para que apreciar um exército, se aquilo dali não deveria ser motivo de orgulho, de louvor?
para Davi. Assim como para nós também, nada deve ser motivo de orgulho, nada deve ser motivo de glória, nada. Nem o emprego, nem a casa que mora, nem o terreno, os bens materiais, a posição, nada deve ser motivo de glória para a nossa vida. Jeremias, capítulo 9, versículo 23, mas aquele que se gloria, que você vê Davi apreciar, com que ele pode contar, há um sentimento de confiança naquele exército, mas aquele que se gloria, deve se gloriar nisto, em conhecer o Senhor e saber que Ele faz benevolência, justiça e juízo, porque dessas coisas, diz Ele, eu me agrado. Nada é motivo de glória, nada é motivo de exaltação, nada, a não ser o fato de nós conhecermos a Deus. A vitória de Davi não vinha por aquele exército, Deus ele mostra, porque abaixa no exército, mas nem por isso Davi agora ia passar a ter derrota, porque a vitória dele não estava no exército. São 70.000 homens, mas não ia significar que agora Davi vai ser derrotado. As vitórias de Davi não vinham do seu exército, as vitórias de Davi vinham da parte de Deus. Assim também como a minha, a tua vitória, a nossa vitória, ela também não vem por outra coisa, senão a maior vitória que nós obtivemos. A maior vitória que nós obtivemos é porque nós não merecíamos, mas Deus nos deu Jesus. E é por meio de Jesus que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Vamos orar no nome de Jesus. E do Senhor vem a nossa vitória. As lutas, as batalhas, Deus nunca desamparou Davi. Nossas lutas, as nossas batalhas, nossas dificuldades, também não vem. Não dá para botar confiança em ninguém. Irmão, se você tem uma amiga que você sempre desabafa com ela, não bota confiança nessa pessoa, não. Não bota confiança em quem quer que seja. Não bota. Às vezes a gente tem que ter uma mãe que sempre aconselha, que sempre ajuda, que sempre tem uma palavra. Não dá para botar confiança em ninguém. Hoje está conosco, amanhã pode não estar, mas existe um, que esse vem a nossa vitória. Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode perder tua mãe, você pode perder teu pai, pode perder marido, pode perder tua esposa, pode perder filho, pode perder tudo. Você nunca, promessa de Deus, Ele disse que você nunca vai perder. Feche os olhos.